Tem encontros diplomáticos que parecem protocolo, e tem encontros que parecem aviso. Porque o que aconteceu na Casa Branca não foi só uma visita de Estado, foi uma mensagem. Donald Trump, o mesmo Trump que dias atrás criticava os britânicos por ficarem fora do confronto com o Irã, de repente surge diante do rei Charles falando em amizade eterna. Salva de 21 tiros, discurso solene, e uma frase que chamou a atenção do mundo. Os americanos nunca tiveram amigos mais próximos do que os britânicos. Mas espera, não era esse mesmo Trump que vinha pressionando Londres? Não era esse o mesmo governo em rota de tensão com aliados? Então, por que esse gesto agora? Diplomacia ou preparação para algo maior? Porque por trás dos sorrisos, das bandeiras e da pompa, pode ter um recado geopolítico muito mais pesado do que parece. E o que está acontecendo entre Washington e Londres talvez diga muito mais sobre o Oriente Médio do que sobre a monarquia britânica. Tem momentos na política internacional em que o que importa não é o que se anuncia, é o que se sinaliza. E talvez seja exatamente isso que vimos nessa visita. Porque quando Trump recebe o rei Charles com honras máximas, não é apenas cerimônia, é teatro de poder. E no tabuleiro global, teatro quase sempre esconde estratégia. Repara no timing. Dias atrás, Trump disparava críticas duras ao governo britânico, cobranças, alfinetadas, irritação porque Londres não embarcou na escalada contra o Irã. Parecia ruído, parecia atrito, parecia fissura na chamada aliança histórica. E, de repente, tudo muda. A Casa Branca vira palco, canhões disparam, discursos grandiosos, Churchill é citado, a relação especial reaparece, como se nada tivesse acontecido. Mas quando a política parece mudar rápido demais, geralmente não mudou, só revelou outra camada. E é aí que a história fica interessante, porque isso pode ser menos sobre amizade e mais sobre alinhamento, menos nostalgia anglo-americana e mais mensagem para o mundo. Porque Trump não falou só ao rei, falou para Moscou, para Teherã, para Pequim e talvez até para a Europa. Quando ele diz que americanos e britânicos compartilham a mesma civilização, não é só retórica, é bloco, é eixo, é poder. E quando ele exalta soldados britânicos, fala em bandeiras gêmeas e invoca Churchill, ele está puxando símbolos de guerra, símbolos imperiais, símbolos de coalizão. E isso nunca é aleatório, ainda mais num momento em que o Oriente Médio ferve. A pergunta então não é por que Trump elogiou os britânicos. A pergunta é por que agora? Porque timing é tudo, e geopolítica vive de timing. Talvez seja um recado ao Irã, talvez um recado de que, apesar das divergências públicas, o eixo atlântico segue vivo. Ou talvez seja algo ainda maior, uma tentativa de reconstruir uma frente ocidental. E isso ganha outra dimensão quando entra o personagem central disso tudo, Donald Trump. Porque Trump adora confronto, mas adora ainda mais narrativa. Ele sabe transformar gesto em espetáculo, e espetáculo em poder. Por isso essa cena importa, porque não foi um aperto de mãos qualquer. Foi Trump encenando liderança global, quase como se dissesse, quem imaginou fissura entre nós se enganou. E aí entra outro detalhe curioso. O mesmo Trump que meses atrás ironizou o porta-aviões britânicos chamando de brinquedos, agora exalta o exército britânico como parceiro sem igual. Isso não é só contradição, é cálculo. Trump muitas vezes critica para pressionar e elogia para consolidar. A lógica dele quase sempre passa por força, nunca por delicadeza. E talvez esse gesto com Charles tenha sido exatamente isso, pressão transformada em demonstração pública de unidade. Só que existe uma camada ainda mais simbólica. O rei Charles não é apenas chefe de Estado, ele representa a continuidade histórica, império, tradição, influência. Então, quando a Casa Branca o recebe dessa forma, não é só diplomacia com Londres,
é conversa com a própria ideia de Ocidente. E num mundo tensionado, isso pesa, muito. Porque enquanto muita gente olhou só para a pompa, talvez o verdadeiro evento estivesse escondido no subtexto. E o subtexto parecia dizer: os anglo-saxões estão se lembrando de quem são. Pesado, talvez, mas impossível ignorar. E tem outro ponto que pouca gente comenta. Trump citou Churchill, e citar Churchill hoje não é inocente. Churchill não evoca apenas parceria, evoca guerra, resistência, civilização sobre ameaça. Quando esse tipo de linguagem reaparece, é porque alguém quer acionar memória histórica. E líderes fazem isso por motivo, sempre. A grande questão é: motivo para quê? Preparar terreno? Mandar aviso? Construir bloco? Porque em geopolítica, palavras muitas vezes são prévia de movimentos. E tem mais, essa visita dura 4 dias. 4 dias. Isso não é foto protocolar, é agenda pesada, é conversa estratégica, é muito mais do que desfile. E talvez o que esteja sendo tratado longe das câmeras importe mais do que qualquer discurso. Comércio, defesa, Irã, OTAN, coordenação futura, tudo isso está no ar. E quando tanta coisa fica implícita, é porque há muito sendo dito, mesmo sem dizer. Agora, vamos ser honestos, existe também um componente político interno nisso. Trump sabe o peso simbólico dessa imagem. Um presidente cercado por honras imperiais, ao lado de um rei, sob salvas de canhão. Isso projeta poder, presidência, grandeza. É narrativa visual, e Trump domina isso como poucos. Então, sim, há geopolítica, mas também há teatro político. E talvez os dois estejam misturados, como quase sempre. Mas o mais intrigante é pensar, e se essa visita marcar mais do que um gesto diplomático? E se for um sinal de rearranjo? Porque o mundo está mudando rápido, alianças estão sendo testadas, potências estão recalculando posições. E nesses momentos, símbolos importam muito. Às vezes mais que tratados, mais que comunicados, mais que manchetes. Uma salva de 21 tiros pode parecer tradição, ou pode ser aviso, depende de como você lê. E talvez o maior ponto seja esse: num momento em que o mundo fala de fragmentação do Ocidente, Washington e Londres escolheram performar unidade. Isso é coincidência ou resposta? Porque se foi resposta, a pergunta é: resposta a quê? E talvez seja aí que mora a história real. Não no banquete, nem na cerimônia, mas no que isso anuncia, ou tenta anunciar. Porque quando impérios começam a falar de amizade especial em voz alta, geralmente estão pensando em algo maior, muito maior. E talvez a grande pergunta agora seja: isso foi só diplomacia ou o prenúncio de um novo alinhamento estratégico? Porque se foi a segunda opção, essa visita pode parecer pequena hoje e enorme daqui a alguns meses, e aí muda tudo.